A nossa espécie dominou basicamente todos os lugares do planeta. E nesse processo, ondas migratórias variadas fizeram presença, ora por conquistas, por mudanças climáticas ou por movimentos de colonização. Poucos povos permaneceram tanto tempo num local específico como dominantes. No continente africano há vários povos ancestrais que mantiveram um controle contínuo de territórios, como já vimos em vídeos anteriores. Mas um desses povos, os chamados Khoisan, são possivelmente o grupo humano mais antigo da África e talvez do mundo. E nesse vídeo iremos conhecer mais sobre esse povo, sua origem e como adquiriram essa fama de serem os mais antigos humanos do mundo. O nome Khoisan é um termo genérico onde se designa um grupo autóctone de pessoas que vivem na África Austral e que tradicionalmente falam línguas diferentes do idioma bantu. O nome é uma combinação dos povos Khoikhoi e do povo San, também chamados no período colonial dos nomes pejorativos Hotentotes e Bosquímanos, respectivamente. É bom lembrar que a denominação Khoisan é uma convenção antropológica moderna, em uso desde o início do século XX, sendo cunhada pelo antropólogo alemão Leonhard Schutze, na década de 1920, e a partir da década de 1960 foi proposto pelo renomado linguista norte-americano Joseph Greenberg, como parte de uma família linguística. Eles são, na verdade, dois grupos geneticamente relacionados, mas culturalmente distintos de populações que ocuparam o sul da África por volta de 140 mil anos atrás. Esses grupos, Khoikhoi e San, estão agrupados sob um único termo, o Khoisan, como representando a população de substrato nativo da África Austral que existe desde antes da expansão bantu. Os San são popularmente considerados forrageiros no deserto do Kalahari e regiões do Botsuana, Namíbia, Angola, Zâmbia, Zimbábue, Lesoto e África do Sul. A palavra San vem do idioma Khoikhoi, que simplesmente significa aqueles que pegam coisas no chão. Pessoas que não tinham práticas pastoris, sendo um termo que se referia a um estilo de vida, distinto de um pastoril ou agricultor, e não a qualquer etnia em particular. Anatomicamente, os povos Khoisan têm um fenótipo característico, como sendo mais baixos, tom de pele amarelada, e traços asiáticos, como a prega epicântica nos olhos. São povos que falam tradicionalmente as chamadas línguas Click, uma linguagem que permaneceu predominante na África Meridional, até a colonização europeia, principalmente em Botsuana e Namíbia. A mistura considerável com grupos de língua bantu é evidenciada pela prevalência de fonemas clique em muitas línguas bantus, especialmente o Xhosa, na África Austral. Inclusive, tem um vídeo onde narro especificamente as migrações bantus e os impactos gerados por esse grupo e deixarei nos cards finais, caso queira conhecer mais também. A África Austral é considerada como uma região potencial para a evolução do Homo sapiens, onde estima-se que o período da primeira divergência da população humana moderna foi entre 350 mil e 260 mil anos atrás. E as evidências mostram que o haplogrupo de DNA mitocondrial L se dividiu em dois no período de 200 a 130 mil anos. Essa divisão segregou dois grupos ou linhagens conhecidas hoje como haplogrupo L0 e L16, sendo o clado L0 o que derivou o grupo ancestral dos Khoisan e o L16 o restante dos grupos africanos setentrionais. O haplogrupo L0 é considerado um dos ramos mais antigos da linhagem materna humana e representa a linhagem genética materna mais antiga que se tem registro, que ainda é conservado em algumas populações, especialmente entre o povo Khoisan na África. A linhagem L0 é uma das primeiras ramificações da chamada Eva mitocondrial, a mulher ancestral de quem todas as linhagens de DNA mitocondrial modernas descendem. É a linhagem genética mais próxima que temos dos primeiros Homo sapiens que surgiram. Devido à sua expansão para o sul e sua separação ocorrida nos primórdios das primeiras migrações,
As populações ancestrais dos Khoisan são uma das mais antigas linhagens humanas sem interferência de outros grupos genéticos, e a que ficou mais tempo mantendo-se nesse isolamento, um fenômeno pouco visto em outras partes do mundo, sendo o grupo humano que mais permaneceu inalterado geneticamente durante a maior parte do tempo, desde que a humanidade surgiu e migrou para fora da África. Era um grupo muito mais difundido do que hoje, estando dispersos por grande parte do sul e sudeste da África, sendo a sua distribuição moderna atribuída mais restrita ao deserto do Kalahari, na Namíbia, Botsuana, Angola e outras áreas da África do Sul, levados a esses locais mais ermos por sua dizimação no decurso da expansão dos povos bantus. As populações ancestrais dos Khoisan se espalharam por grande parte do sul e leste da África durante o final da Idade da Pedra, após cerca de 75 mil anos. Uma expansão adicional, datada de cerca de 20 mil anos, foi proposta com base na distribuição do haplogrupo L0D, sugerindo uma ligação dessa expansão mais recente com a disseminação das consoantes clique para as línguas da África Oriental, como é vista na língua Hadza. Muitos até se questionam se são descendentes de povos asiáticos, mas essa conjectura está errada, sendo que os Khoisan são, na verdade, muito mais antigos do que qualquer DNA asiático. Eles e seus ancestrais habitam essa parte da África desde antes da primeira migração do Homo sapiens para fora da África, que ocorreu há cerca de 80 mil anos. Assim, seu DNA é anterior a qualquer haplótipo que se formou na Ásia. Assim, é mais provável que os asiáticos orientais tenham DNA Khoisan, em vez de os Khoisan terem DNA do leste asiático. As línguas Khoisan compartilham consoantes clique e não pertencem a outras famílias e línguas africanas. Durante grande parte do século XX, acreditava-se que eles estavam genealogicamente relacionados entre si, mas isso não é mais aceito. Considera-se agora que compreendem 3 famílias linguísticas distintas chamadas Khoi, Iksa e Taa, e 2 línguas isoladas, o Sandawe e Hadza, sendo consideradas uma das línguas mais complexas e antigas que existem. Os demais dialetos mais conhecidos são o Kung, Soa, Shua, Waki e muitas outras. Com a chegada de pastores de origem bantu ao sul da África, por volta de 2.300 anos, houve um desenvolvimento linguístico acentuado no que fica evidenciado nas consoantes clique e nas palavras emprestadas das antigas línguas Khoisan, a mistura de grupos agropastoris e caçadores-coletores. As comunidades bantus que adentraram nessa parte do continente evoluiriam para suas formas linguísticas nativas modernas, encontradas atualmente na África do Sul, Botsuana e Namíbia, como os idiomas Xhosa, Soto, Tswana e Zulu, tendo essas línguas sofrido influência das línguas Khoisan. Os Khoikhoi entram no registro histórico com seu primeiro contato com exploradores portugueses, cerca de 1000 anos após seu deslocamento pelos Bantus. A população local caiu drasticamente depois que os Khoi foram expostos à varíola dos europeus, além de conflitos hostis contra a Companhia Holandesa das Índias Orientais, que passa a dominar as pastagens tradicionais e implementar fazendas. A organização social Khoikhoi foi profundamente danificada e, no final, destruída pela expansão colonial e pela tomada de terras a partir do final do século XVII. À medida que as estruturas sociais se rompiam, algumas pessoas Khoikhoi se estabeleceram em fazendas e se tornaram trabalhadores rurais, em servos ou até escravos. Isso sem falar na miscigenação ocasionada pelos primeiros colonos europeus que se casavam com mulheres Khoikhoi, resultando em uma população mestiça conhecida atualmente como Griqua. No começo do século XIX, o governo do então chamado Colônia do Cabo criou um assentamento Khoi perto da fronteira leste. Os assentamentos prosperaram e se expandiram, e rapidamente se tornaram numa grande e bem-sucedida região do Cabo, que subsistia de forma mais ou menos autônoma. Nessa época, os Khoikhoi no Cabo Ocidental viviam em estado dominado pelos holandeses. No final do século, a maioria dos Khoisan operavam como trabalhadores assalariados, mas num regime de trabalho análogo à escravidão.
Com a expansão agrícola na época, várias comunidades Khoikhoi foram realocadas, ocasionando mudanças dramáticas no desenvolvimento social e econômico desses grupos. Após a derrota da rebelião Xhosa em 1853, o novo governo do Cabo esforçou-se para conceder aos Khoi direitos políticos para evitar um futuro conflito. O governo promulgou a chamada Franquia do Cabo, em 1853, que decretou que todos os cidadãos do sexo masculino que cumprissem um teste de baixa propriedade, independente da cor, tinham o direito de votar e buscar a eleição no parlamento. O teste de propriedade foi uma maneira indireta do governo britânico do Cabo, que assumiu o lugar dos holandeses em 1812, de manter um sistema de governança baseado em puro racismo, sendo que, em média, apenas pessoas brancas possuíam propriedades adequadas para cumprir os requisitos. No início do século XX, no sudoeste da África Alemã, hoje a Namíbia, houve ataques e verdadeiros genocídios contra os povos Herero e Nama, onde estima-se que mais de 10 mil desse grupo étnico tenham sido mortos entre 1904 e 1907. Houve conflitos por terras em Botsuana, quando agentes da reserva de caça do Kalahari Central promovem ações comprovadas de tentativas de expulsá-los de suas terras. Na década de 1990, o governo do Botsuana iniciou uma política de realocação dos residentes Khoisan para fora da reserva. Em 2002, o governo cortou todos os serviços aos residentes dessa reserva, e uma batalha legal começou, e em 2006, o Tribunal Superior do Botsuana decidiu que os moradores haviam sido removidos da força e inconstitucionalmente. A política de realocação continuou, no entanto, e em 2012 o povo San apelou às Nações Unidas para forçar o governo a reconhecer seus direitos de terra e recursos. Após o fim do Apartheid em 1994, o termo Khoisan passou a ser usado gradualmente como uma autodesignação pelos sul-africanos Khoikhoi, como representando as primeiras nações da África do Sul em relação à maioria que é de origem bantu no governo. É inegável que esse povo ancestral ainda luta para manter a sua forma de viver, de falar e de coexistir com o mundo moderno, que tenta de todas as formas os relegar a uma mera nota nas páginas da história. O povo que detém o DNA dos primeiros humanos da Terra, os humanos mais antigos da Terra, tem muito a nos ensinar sobre a Terra em que vivemos, em como usá-la e compartilhá-la, para que nossos descendentes também possam ter o privilégio, assim como nós temos, de conhecer os seus ancestrais. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse toda semana. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Alguns inscritos mencionam que a plataforma desabilita essa função em suas contas. Faça para não perder os vídeos mais recentes. Na descrição tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix, caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já, agradeço o seu tempo e atenção e até a próxima história.